Fábio, qual é hoje a sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor foi um dos nomes fortes do governo, atuou na defesa, depois deixou de atuar na defesa de Jair Bolsonaro, é muito próximo, entusiasta até da candidatura do filho dele, Eduardo Bolsonaro. O senhor se considera hoje um amigo? Houve um racha, será que a gente pode dizer assim, depois da sua demissão do PL, ao que consta a pedido da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Como é que ficou essa situação? Muito boa a sua pergunta, Tainá. Ninguém tinha me feito antes. Em primeira mão, vou dar à CNN. Eu continuo um fiel escudeiro da família, continuo um entusiasta da candidatura, quer seja de Eduardo, quer seja de Flávio, quer seja de quem o presidente determinar. Para mim, o candidato é o presidente Jair Bolsonaro, não há razões para que ele seja retirado do processo eleitoral em 26. Eleições sem o presidente Bolsonaro são eleições não democráticas. O fato do presidente ter se reunido com embaixadores, o fato do presidente ter participado em cima do trio elétrico do pastor Malafaia, que tantas vezes fez, sem nenhum real de dinheiro público, sem nenhum vício, sem nenhuma proibição, não o faz inelegível no meu ponto de vista. Eu estava do lado dele, tanto no desfile do 7 de setembro, quanto em cima do trio elétrico em 22, e foram eventos completamente desconexos, apenas unidos pela proximidade geográfica. Respondendo mais à sua pergunta, Tainá, Eduardo Bolsonaro tem tudo para ser um candidato muito competitivo. Eduardo Bolsonaro é um player importante, em nenhum momento disse que seria candidato. Eduardo passou a figurar nas pesquisas há uma semana, há 10 dias, após a capa da revista Veja, onde ele se coloca à disposição do pai, no caso da manutenção descabida do presidente não estar no rol eleitoral, dentre os nomes eleitorais. Então vejo com muito bons olhos a candidatura do Eduardo Bolsonaro, quer seja na cabeça de chapa, quer seja compondo chapa com algum outro nome. Entendo, de novo, muito boa sua pergunta, que uma chapa da direita, em não tendo o presidente Bolsonaro, faça mandatório ter o sobrenome Bolsonaro na chapa. Até mesmo de Michele? Até mesmo o da primeira-dama. Semanas ou dias antes, eu já trabalhava, quando vi a intensificação desse tema na imprensa, eu mesmo fui o primeiro a dizer sobre a possibilidade de ter uma chapa pura. Nada melhor do que se retirarem o presidente Bolsonaro de uma eleição de forma injusta e, no meu ponto de vista, no tapetão, nada mais necessário do que uma chapa pura. O bolsonarismo, como vocês bem sabem, como eu falo reiteradas vezes, o bolsonarismo é uma usina de votos. O bolsonarismo tem que ditar as regras. O bolsonarismo não pode ser capturado por quem não carrega de fato as mesmas bandeiras. É bem verdade, Jussara, Tainá e Gustavo, que a direita precisa passar por momentos de reflexão, precisa fazer uma meia-culpa no 8 de janeiro. A gente não tem que ter meias palavras para criticar quem invadiu, quem depredou e quem entrou sem autorização. E eu vejo, às vezes, a direita tendo um pouco de dificuldade em dizer, do qual eu falarei nesse momento, não se entra onde não se é convidado, não se depreda coisa que não lhes pertence e não se destrói patrimônio público. Então há que se identificar, há que se individualizar e há que se culpar quem entrou em repartições públicas, quer seja no Palácio do Planalto, quer seja no STF, quer seja em qualquer outro órgão público. Há que se identificar, há que se idealizar e há que se identificar, esclarecer e ter um julgamento justo e individualizado. Não se pode decidir por uma pena de 19 anos a quem pichou com batom uma estátua.
Não se pode generalizar velhinhas, vendedores de sorvete, vendedores de balão com penas de 10, 15, 20 anos. Não se pode esquecer o que fizeram com o Clezão, que não está mais entre nós. Então, há que se individualizar, há que se culpar de forma justa, com equidade nos julgamentos anteriores, sem nenhuma discrepância. Há que, fechando a minha fala, por favor, há que se a direita e a esquerda, muito fala-se em pacificação. E o pré-requisito para a pacificação é termos instituições sólidas, instituições equilibradas, instituições neutras. Não é a Polícia Federal do Lula, não é o STF de não sei de quem, não é. As instituições são do Brasil, as instituições pertencem ao Brasil. Então não tem o meu ministro, o ministro que eu indiquei. Então, ou eu sou inocente no meio de tudo isso, ou a gente tem que fazer um redesenho das instituições. Não se pode falar em pacificação com o presidente Bolsonaro fora das eleições de 26. Não se pode falar em pacificação quando você tem instituição A ou instituição B pivotando para o lado A ou para o lado B.